Bem-vindos, garotos, garotas, aqueles no meio e além. Bem-vindos ao mais um podcast Café e Fumaça. Eu sou o Nico, eu estou acompanhado Boa do meu tarde. compatriota Pedro, como sempre. E hoje, como a gente vai falar de um tópico que a gente não entende absolutamente Não que a gente nada... entenda muito dos outros, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas os outros pelo menos eu li sobre, tá ligado? A gente trouxe aqui uma amiga minha, uma convidada, que tá meio que na cena do ecossocialismo e do veganismo. Por favor, apresente-se aí, minha cara. Oi, gente, eu sou a Nicole. Minha carteirinha de vegetariano vai bater 1 ano e meio daqui a pouco. Eu sou bem nova nisso, mas eu pesquisei bastante, porque sabe quando vira aquelas obsessões que você não consegue parar de pesquisar sobre, e aí aquilo Verdade. vira o sentido da sua vida por um tempo? Eu era assim. Sempre bom. É isso, basicamente. Eu comecei, assim, a me importar mais ou menos com essas pautas vegetarianas no final de 2019, mais ou menos uns 3 meses antes de acabar o ano. E só que, tipo, eu era flexitariana. Eu vou dar a definição desses termos. Flexitariano é a pessoa que ela, maior parte do tempo, tem uma dieta vegetariana, mas ela, por exemplo, vai no churrasco de família, ela vai comer a carne. Ou vai no japonês, vai comer comida japonesa com peixe cru e tal. Ela não é vegetariana. Vegetariano estrito é quem não come nada de origem animal, nem carne, nem ovo, nem leite, mel. Ovo-lacto vegetariano só não come carne, ou seja, come ovos e leite. Aí tem o ovo vegetariano, que come ovo, mas não come leite, nem derivados de leite, nem carne. E o lacto vegetariano que só não come ovo e coisas que tem ovo e tal. Quer dizer, não, pera, é lacto. Que come queijo e tal, mas não come carne e ovos. E tem o veganismo que não consome nada de origem animal, não só na alimentação, mas também na vida. Ou seja, não vai comprar um sapato de couro, ou comprar maquiagem que foi testada em animais, ou que tenha produtos de origem animal, essas coisas. Eu me encontro como vegetariana, ovo-lacto-vegetariana. Na verdade, eu diria ovo-vegetariana, porque eu descobri que eu sou intolerante à lactose agora. Nossa, que delícia. Eu fiquei intolerante à lactose no meio disso tudo. Aí foi ótimo, mas é tipo assim, veganismo por opção, só que não, foi por pura obrigação mesmo. Não, brincadeira. Eu, assim, eu só não sou vegana porque eu moro na casa dos meus pais e é complicado. Mas pretendo ser, óbvio. Tudo que eu faço, tudo que eu consumo, essas coisas são veganas. Eu nunca fiz depois uma comida que não seja vegana, mas eu como coisa que tem ovo, por exemplo, né? Porque moro na casa dos meus pais, né? Não queremos ficar sem teto. Mas é isso, foi uma introdução meio longa, desculpa. Ah, suave, relaxa. Então, sobre ecossocialismo, eu não sei absolutamente nada sobre. Eu assisti, tipo, uns 2 vídeos fazendo esse resumão do que é ecossocialismo e, tipo, Uhum, pra que veganismo serve, tá ligado? Como o veganismo se encaixa dentro de um estilo de vida anticapitalista. E pá. uhum. Eu também tô introduzindo os meus estudos no ecossocialismo. Não vou dizer que eu sei muita coisa, mas eu li alguns artigos, eu vi provavelmente todos os vídeos que tem sobre isso, e também tô lendo o livro, né, o que é ecossocialismo. Não vou lembrar o autor agora, mas tô lendo. Então eu também não sou a expert do ecossocialismo, mas eu considero essa sim a minha vertente, A porque foi única a que eu coisa que mais eu acho que me eu sei sobre identifiquei. ecossocialismo é que eu conheço muito a Sabrina Fernandes, eu gosto muito dos vídeos dela. Discordo de algumas coisinhas aqui e acolá, mas tudo bem. Mas, tipo, eu tenho um amigo que fala e que ele fala que o veganismo ele é necessariamente anticapitalista e não existe nada que dissipe essas duas coisas. Ou seja, o que ele fala que é uma dieta que é simplesmente plant-based, assim, que tipo, é só baseada em plantas, ervas, essas coisas, não é um veganismo porque, tipo, você não está fazendo nenhuma crítica, por exemplo, ao sistema de produção. Que nem a gente falou no episódio passado.
se não for a memória, acho que foi no episódio passado. Um veganismo que é liberal uma tipo, coisa você meio vai liberalzona, tá consumir, ligado? não vai consumir a carne, mas vai consumir a soja que é produzida pelo agronegócio. Até onde eu entendi. Ou tipo, ou por exemplo, tu troca, sei lá, você come quinua, tá ligado, pra caralho, sendo que a maioria, não todas, mas a maioria dos distribuidores, caralho, não sei falar. Eles meio que eles utilizam, saca, trabalho análogo à escravidão, tem todos os bagulhos de ética. Sim, sim. Então, tipo, esse veganismo liberal é tipo apenas para você retirar a sua própria culpa do cartório, mas você está sendo meio que enganado porque foi a soja que tu tá comendo sua carne, aquela coisa que eu sempre achei muito ruim, carne de soja. Acho que tudo que é bem meio feito de soja eu nunca gostei muito. Você tá sendo meio enganado, você tá tipo, não tá trocando seis por meia dúzia praticamente. E que um veganismo tipo real, concreto, ele vai sempre preferir comprar coisas de agricultura familiar, de MST, essas coisas. Vamos lá, não tá totalmente errado, mas também não foi tudo ali. Tipo, ó, assim como qualquer movimento, por exemplo, feminista, antirracista e tal, o veganismo ele também foi deturpado pelo neoliberalismo, pelo liberalismo. E esse veganismo liberal é o que chega pra gente. Sempre que alguém começa no vegetarianismo / veganismo, ela vai cair no colo desse veganismo liberal que nem você falou, é ditado basicamente pelos grandes burgueses, pelos latifundiários e afins. Sobre a soja. É bem barato, eu consumo é bem sutil isso. Porque, por exemplo, os enormes pastos que existem para a produção de milho, de soja, inclusive, de vários grãos que são para alimentar o gado, é isso que acaba desmatando e fazendo todo o rolê que a gente já sabe de como isso é ruim para o meio ambiente. Você, consumidor comum da classe média, ou então classe baixa, enfim, consumir a soja não é necessariamente você que está causando ou trocando seis por meia dúzia. Inclusive, isso é uma lógica liberal, que nem você falou, é uma coisa de tirar sua culpa do cartório. Tipo assim, o seu Zé, que é da classe trabalhadora que vai querer comer uma coxinha de frango, não é quem está causando todo esse desmatamento, quem está causando o aquecimento global e, enfim, uso excessivo de agrotóxicos e afins. E também você querer considerar que o verdadeiro veganismo é quem compra de pequenos agricultores e tudo mais, também já não é tão certo, porque isso é um pouco elitista. Por exemplo, eu nunca cheguei nem perto de alimentos orgânicos. É óbvio que é muito melhor, é óbvio que a gente gostaria, mas não é nem um pouco acessível. O veganismo anticapitalista, que é, na verdade, o que realmente é o veganismo, ele é um movimento anticapitalista que foi deturpado pelos neoliberais e afins, ele é sobre a gente ter essa libertação animal e a libertação também da classe trabalhadora. Não existe veganismo sem luta de classe, que isso é jardinagem. Ou seja, não é sobre capitalismo verde, conto de fadas, isso daí. E é aí que entra o ecossocialismo. Não adianta a gente transicionar para uma sociedade socialista que continue perpetuando toda essa lógica de exploração animal e exploração humana dentro da exploração animal, que acontece nos dias de hoje. Não adianta a gente só socializar os meios de produção sem que a gente pare de achar que nós somos superiores que outros animais. Os animais não humanos não, não são inferiores. O veganismo ele é uma filosofia de vida e uma luta política que ela visa superar o especismo e superar o capitalismo. O especismo é a lógica de que nós, seres humanos, somos melhores que os outros animais e, portanto, nós podemos explorá-los, sendo que eles são seres sencientes. E é isso que, por mais que a sociedade, a nossa vida inteira, nossa existência foi caracterizada pela ingestão de carne,
nos dias atuais, é uma ingestão totalmente desnecessária. Inclusive, tipo, tá sendo muito mais caro, né, consumir carne. Por Sim, exemplo, exato. e além disso e além disso tem um monte de inovação científica, por exemplo, carnes, que têm praticamente o mesmo gosto de carne normal, só que, sabe, foram feitas em laboratórios, sabe, carne sintética não tem muito Sim, por que a gente sim. continuar, sabe, É, comendo eu carne, acredito sabe. que, por exemplo, se nós transicionarmos para uma sociedade ecossocialista, isso vai ser muito requisitado. Mas, por exemplo, agora, nos moldes da nossa sociedade capitalista, principalmente brasileira, qual que é a realidade da gente conseguir comer uma carne dessas? E isso também foi deturpado pelo pelo veganismo liberal. Porque tem um monte de gente que acha que veganismo é uma coisa cara, sendo que o vegano ele vai comer o arroz e feijão e a couvezinha dele, o alface e tomate dele, a berinjela. Ele não vai comer aquele hambúrguer industrializado da Fazenda do Futuro, que é cheio de conservante e tudo mais. Ainda que a Fazenda do Futuro é uma empresa 100% vegana que surgiu, assim, para ser vegana. Agora, por exemplo, Seara é incrível, que é a linha da Seara, uma grande matadora de animais, que faz produtos veganos só porque tem demanda. Que o veganismo ele é um movimento que ele vem crescendo e é um mercado, é um nicho de mercado, é legal você investir. Que você acha daquele que você acha daquele argumento que fala que não precisa muito parar, sabe, de consumir carne, não precisa parar de consumir produtos animais, porque a gente sabe, instaurando o socialismo, a gente vai tirar uma grande parte da produção, a gente vai diminuir muito essa superprodução, a gente vai diminuir o consumismo quando a gente, sabe, instaurar uma sociedade socialista. Então, já vai diminuir o suficiente, sabe, pra gente manter o planeta, sabe, suave, sabe, não precisaria parar de consumir carne. O que você acha desses argumentos aí? Isso continua na lógica Uhum. especista, né? Que tá tudo bem a gente continuar explorando outros animais, sabe? O socialismo que não vai ligar para os outros seres vivos que vivem no nosso planeta vai continuar sendo, de certa forma, danoso a ele. Assim como o capitalismo tá pouco se fudendo em desmatar campos de futebol a cada 2 minutos, ou fazendo pessoas serem bilionárias, sendo que ninguém vai conseguir fazer isso trabalhando, se a gente não mudar essa lógica, o socialismo vai continuar sendo prejudicial para o planeta. Mesmo a gente diminuindo, por exemplo, todos os grãos produzidos no Brasil serão só para o Brasil, ou coisa assim. Isso vai baratear com certeza os produtos, mas a exploração animal ainda vai continuar. Por exemplo, se a gente Sim. continuar. Existe um conceito que se chama nutricídio. Basicamente, é o que a população mais pobre ela consome, por exemplo, essas carnes embutidas, esse nugget, essa salsicha cheia de conservante e corante que sai vermelho a água. Isso não é saudável para as pessoas e ninguém das classes mais altas consome isso. Enquanto a gente continuar perpetuando que esses produtos ainda existam, o nutricídio ainda vai continuar. Isso é, assim, péssimo. Ninguém deveria se submeter a comer uma coisa dessa só porque é barato e é o que tem para comer. E você ser vegano é exatamente você lutar contra isso. É obviamente você lutar para que o MST exista. E, se possível, se você tiver condição, compre realmente dos pequenos produtores. Isso é maravilhoso. Inclusive, é uma das coisas que o veganismo mais defende. Só que o ponto do veganismo mesmo é realmente isso. E é por isso que ele é tão ligado com o ecossocialismo. Se a gente continuar num socialismo que não ligue para as pautas ambientais, a gente vai continuar ferrando o planeta, a gente vai continuar explorando animais sencientes que sofrem muito, e de certa forma vai continuar com a alienação do modo de produção, já dizia Marx também, e a fetichização da mercadoria. Quando você compra um nugget, você só tá vendo nugget, super feliz com a cara da turma da Mônica. Só que a gente não pensa que aquilo era um animal, um galo, que sentiu dor, que sentiu medo. Ou então quando a gente toma aquele leitinho maravilhoso que vai dar um monte de doença pra gente, a gente não vê que, nossa, pra vaca ter esse leite, ela tem que ter um bezerro, que foi tirado dela quando ela nasceu.
quando o bezerro nasceu, que causou danos psicológicos para essa vaca, e ela foi inseminada artificialmente, ou seja, teoricamente ela foi estuprada. Ela nunca nem chegou a ver um boi na vida, nunca chegou a ver um pasto verde para comer. Então, é sobre isso. Até quando a gente acha que isso é aceitável? O veganismo ele não é sobre culpar o teu amiguinho que tá comendo carne. É sobre a gente saber realmente quem são os nossos inimigos. É o latifundiário, é o agronegócio em geral. Todos esses grãos que são direcionados para produzir gado, para produzir carne, eles poderiam muito bem alimentar a população mundial, muitas vezes. Mas, Não, com certeza. sim, Com certeza. e nisso não tem sentido. O que chega pra gente é aquela carne cheia de antibiótico, é aquela carne que ficou meses dentro do congelador. A pessoa que desossou aquele negócio não foi a mesma que matou esse bicho. E provavelmente você que vai comprar no supermercado, você só vai ver, ai, um nuggetzinho, ai, a salsicha. A gente não se liga que é Nugget de dinossauro. nugget de dinossauro. A gente não se liga É que uma aquilo é relação de animal. impessoalidade da mercadoria que é muito foda, né? É o capitalismo ele impõe isso. É, o capitalismo, mais uma vez, mercantilizando a vida. Até quando a gente vai achar que é aceitável consumir maquiagenzinha, produtinho de beleza que foi testado em animais que sofreram pra caramba? Esses dias viralizou, né, o vídeo do Ralph, e aí todo mundo ficou chocado, Ah, sim, eu todo vi mundo já. ficou chocado, né, que descobriu aquilo. Agora, por exemplo, o que foi feito? Fizeram até uma petição para criar, para ser proibido os testes em animais no Brasil. Isso é uma coisa ótima, que bom. Inclusive, o Rio de Janeiro conseguiu que todos os produtos que entrem lá não sejam testados em animais. Espero que, pelo menos em São Paulo, ou pelo menos no Brasil, isso aconteça. É sobre mudança sistêmica. Viralizou aquele vídeo e tal, e todo mundo. E foi feita até uma petição para que não sejam mais feitos testes em animais no Brasil, o que é uma coisa realmente boa. Você não comprar o seu produtinho que não foi testado em animais já é uma mudança ótima. Sempre prefira realmente essas marcas. Mas é um movimento de formiguinha, que obviamente é importante, só que a gente também tem que lutar para as mudanças grandes. Por exemplo, tem até um documentário que eu não vou lembrar o nome agora também, mas tem na Netflix, que diz que se, por exemplo, todas as pessoas dos Estados Unidos reciclassem o seu lixo de casa, isso não ia fazer mudança percentual quase nenhuma, acho que era menos de 1% ou 1% de mudança em todo o lixo que é gerado pelos Estados Unidos, porque não é o consumidor comum, não é a pessoa comum, a classe trabalhadora que faz tudo isso. É a mesma questão daquela de tipo canudinhos, tá ligado? Exatamente, não adianta. Que era, se você parar de consumir canudinho plástico, as tartarugas vão parar de morrer e a poluição vai diminuir. Vilaniza uma coisa que é tipo, tá, legal, isso é legal você parar de consumir plástico, canudinho de plástico. Não, é ótimo que você Tá, pare. mas parabéns, você quer um balão, tá ligado? Não, é bom, tá ligado? Você parou de consumir, é da bom hora. se você Só que conseguir, não espera. mas não é uma coisa que você tem que impor pros outros. Por exemplo, escova de bambu. Porra, esse negócio é caríssimo, sabe? Ou então, por exemplo, aquelas pastas veganas, principalmente as caseiras. Eu sou filha de dentista. Eu digo isso pro meu pai, ele fica chocado. E, infelizmente, as pastas de dente que a gente tem aqui no Brasil e provavelmente no mundo inteiro, elas têm microplástico que vai pra tubulação, vai pro rio, vai pro mar. O que a gente pode fazer? Parar de escovar dente? A gente tem que pressionar que parem de usar microplástico nas pastas, sabe? Não, ou por exemplo, a questão do saneamento básico, tá ligado? Eu tava conversando com um cara outro dia, e daí a gente tava tendo uma discussão sobre o que é conscientização, tá ligado? Das pessoas. Eu tava, conscientização, você faz a partir de mostrando pessoas vídeos, você pode sair na rua, você pode espalhar panfleto, você pode ter uma conversa com seu amigo, tá ligado? E eu ali falando sobre conscientização da classe trabalhadora, porque eu sou um comunista fedido. E daí ele só chega e fala, tá, mas Trabalho de base, de lei. trabalho de base, basicamente. Daí ele falou, tá, mas você vai conscientizar as pessoas
sobre problemas ambientais. Eu fiquei, eu acho que é importante a gente, sabe, fazer isso. Ele falou, você usa privadas? Eu falo, sim, eu utilizo privadas. Eu sou um utilizador de privadas. Eu cavei num buraco que eu cavei no chão, irmão. E daí ele comentou, então, você sabia que sempre que você usa privada, tu tá, sabe, a sua merda vai pros rios, vai pro esgoto, e a matéria orgânica que tu tá, sabe, cagando na privada, ajuda pra caramba o meio ambiente, daí é por isso que eu coloco tudo num composto, e daí eu fiquei, tá, beleza, mas o que isso tem a ver? Que porra é essa, mano? O que tem a ver com as calças, irmão? Por favor. Não, eu entendo, eu compreendo de onde você tá vindo, mas o que você quer que eu faça? Porque ele é do interior, né? Eu fiquei tipo, o que você espera que eu faça? Eu moro em São Paulo. Vou colocar Você espera que eu saia na rua e cague no chão, que nem porra? cachorro. Mano, quer que eu vá ter uma praça e cague ali pra ajudar a árvore? Eu vou colocar na minha composteira, sabe, meu? Então, é muito... No meu prédio, na Paulista. Porra, mano, não. E daí eu fiquei pensando, olha, talvez no futuro dê pra gente reformar, sabe, o saneamento, fazer uma coisa que toda matéria-prima vá, sei lá, para lugares que consigam utilizar essa matéria-prima para ajudar a crescer árvores e o meio ambiente, toda essa porra, mas é uma mudança tão individual, tá ligado? Sim. Tem que pensar um pouco mais macro. Eu sou a favor de todo esgoto que a gente produz, que todos os 211 milhões de cidadãos brasileiros produzem, irem pra boca de Paulo Guedes. Pra dentro da boca do Paulo Guedes. Eu sou a favor. Apoio, não tá errado, não. Não tá errado. Não, certíssimo. Mano. Mas o que eu tava pensando, tu falou muito, que eu achei muito legal, que o veganismo não é sobre culpar o amiguinho porque ele tá comendo carne, mas tipo, para declarar os seus inimigos, que eu acho que a política ela é baseada nisso, a política ela é baseada em ódio, definir quem é seu amigo e seu inimigo, porque também quando a gente eu sempre achei a militância vegana liberal de culpabilização eu odeio isso. do seu coleguinha que come a carne, eu sempre achei uma coisa muito chata, tipo aquela The Vegan Teacher do Não, aquela TikTok. mulher não representa porra nenhuma do veganismo. Te falo, eu odeio. A gente sabe, a gente não tá falando que todos os veganos são veganos. Não, eu odeio essa mulher. Odeio essa mulher, meu Deus. Eu também. Não. Porque você ser vegano é mais difícil do que você ser LGBT. Vai pra puta que te pariu, irmão. Vai. Gente, só que não mato, mano. Vai bater um currículo, porra. Não, eu concordo. Mas, tipo, mulher é história. Esse bagulho de culpabilização, ele vem da mesma lógica capitalista, neoliberal, de individualização e culpabilização. Exatamente. Que nem a gente tá falando do negócio do desperdício de água em São Paulo 2013, quando teve a estiagem na Cantareira. Nossa, eu tomo banho mais devagar, mais rápido se tu quiser, tá ligado? Mas a indústria agropecuária vai gastar mais água por minuto do que eu vou gastar na minha vida inteira, tá ligado? Você tá culpando eu como indivíduo, sendo que o problema não sou eu, tá ligado? Eu fico muito brava quando eu vejo, por exemplo, propaganda na TV falando: fecha a tua torneira quando você estiver escovando o dente, toma banho mais rápido, sendo que para produzir 1 quilo de carne você gasta 16 mil litros, sabe? Exato. Você culpar o e também é um mau caratismo do caralho. Não, e também, tipo, como você disse antes, a maioria das plantações de soja são feitas para alimentar, tá ligado? Os animais que a gente consome. E os caras nunca fazem a conexão, tá ligado? Entre o desmatamento e a falta de energia que a gente tá tendo nesse momento. E, tipo, não, a culpa da gente estar com falta de energia é minha e é do seu José, porque a gente deixou o nosso carregador na tomada. Nossa, sim.
a culpa da falta de água vai ser do Josias que não desligou o banheiro, tipo, a torneira do chuveiro enquanto ele tá ensaboando ele, tá Não, ligado? É a culpa do exato. Josias. Vão todo mundo tacar pedra no É. Josias. não, e assim, e se a dona Maria quiser deixar o ventiladorzinho dela ligado porque tá fazendo 34 graus, ela vai ter que pagar 52% a mais na conta de luz dela, Uhum. saca? E ainda vai ter que lidar com aqueles vídeos de calota polar derretendo e urso É. polar chorando. É, culpa Vai ter que dela. lidar Esses com isso toda 34 hora. graus, e Porque a esses culpa é dela. 34 graus, na verdade, eram na Groenlândia. É bizarro, né? Tipo, por exemplo, É tá fazendo bizarro. 50 graus no Canadá, no sul do Brasil tá Tem gente começando. morrendo. Sim, no sul do Brasil tá começando a ficar muita neve, ao invés de tipo, ai, nossa, nevou esse dia, olha que raridade. Já tá começando a ficar, entre aspas, normal, e ninguém se liga, nossa, o aquecimento global, sabe? Mano, o Rio de Janeiro tá fazendo Até 21 graus. porque, tipo. Não, tipo, até porque justamente isso de tá nevando aqui no Brasil vai dar muito argumento pra esses desses caras que não acreditam em mudança climática e falar: mas o que vocês estão falando de aquecimento global? Tá frio aqui? Nossa. Tipo, tá nevando aqui? Por que vocês estão falando de É o aquecimento Trump. global? É o Trump. É o Trump, É o Trump. Tá frio aqui, gente. Como assim? Tá nevando? Tá nevando, como é que pode estar tendo aquecimento Tipo, global? tá ligado que tem sulista, principalmente curitibano, que a gente fala, que nós paulistanos, a gente fala assim, nossa, tá um frio do caralho. Aí o Ah, curitibano mas fala, aqui tá Picasso, menos tu não sabe 50. o que é frio, frio aqui em Curitiba. Eu acho que, tipo, já os canadenses vão falar, mano, tá muito frio aqui. Os cariocas vão falar, irmão, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é calor, tá ligado? Aqui que é calor, então vocês estão Uhum. ligados. É. Então, E, inclusive, essa mudança climática ela tá sendo causada exatamente por esses grandes latifundiários, né? Normalmente, o vegetarianismo, pra mim, assim como pra maioria dos que são adeptos do movimento, ele surge como a solução para a gente salvar o meio ambiente. Dentro do sistema capitalista, o estilo de vida vegano, ele realmente é um dos que mais faz mudança, tipo, significativa pelo fato de você sozinho não consumir. Então, sabe, a gente fala, nossa, olha todas essas mudanças climáticas. Inclusive, o meu motivo para virar vegetariana no começo foi mudança climática. Eu falei, olha tudo que está acontecendo com o planeta, todas essas mudanças ambientais, tudo que está acontecendo, a gente vai ter chuva ácida em 2050, não vou poder nem entrar no mar, e tem um jeito de eu conseguir fazer alguma coisa. E aí que eu comecei a me interessar mais pelo vegetarianismo. E quando eu virei vegetariana, eu ainda era meio anestesiada, não necessariamente sentia muita pena dos animais, o que agora para mim é um absurdo, sabe? Tipo, nossa, eu jamais vou conseguir voltar a comer carne de novo. Ou consumir alguma coisa de origem animal, porque o tanto que eu me sinto triste de ver esses animais sofrendo. Então eu acredito que, principalmente na nossa cultura, na cultura brasileira, que a gente está sempre muito acostumado a comer carne em tudo, a gente perde, inclusive, essa sensibilidade, que também é outra parte da fetichização da mercadoria. A gente perde a sensibilidade por outros animais. A gente só tem a empatia com aqueles animais domésticos, gatinho, cachorrinho, passarinho, depende do pássaro também, né? Porque frangos estão aí. A gente perde a empatia. Eu comecei a virar vegetariana por ambiente, pela questão ambiental. Só depois eu comecei a ter empatia pelos animais e falar, eles não merecem sofrer isso, não é justo que eu me ache melhor como ser humano para poder causar tanta dor e sofrimento neles. Inclusive, chamam o Natal de Holocausto dos animais, que é o momento que mais matam eles. E é tanto animal que é morto por ano, são bilhões de animais, bilhões, sabe? é porque eles não, a gente não usa animal, né, só pra, sabe, comer e pá. Sim, Tipo, outro dia o outro dia, mano, morreu o último rinoceronte branco, tá ligado? Na África. A gente come rinoceronte? Não, mano, os era só caras estavam caçando aquele rinoceronte pra caçar, Sim. pra ficar bonito na parede. Uhum. E é uma coisa tão culturalmente estruturada que eu lembro que quando eu comia carne,
A gente comia em praticamente todas as refeições. Acho que só não no café da manhã, mas se tivesse um presunto, tava lá. Sabe? Sim, Era sim. insignificante. Tipo, era só uma refeição de 20 minutos que tinha um bife, arroz e feijão. Só que agora eu como a comida e eu sinto amor. Eu falo, nossa, meu, que salada gostosa, que arroz e feijão bom. Nossa, olha essa lentilha, esse tomate, sabe? Eu como, eu aprecio a comida. Só que na época que eu comi. Desde que a minha mãe se tornou vegana, ela também diz que tá sendo um prazer cozinhar, comer, assim. É, Tem umas coisas que ela faz e me dá que às vezes eu não gosto muito, mas porque ela preparou um bolo ontem maravilhoso, que era com coisa de aveia, e tinha pedaço de banana e maçã. Puta que pariu, é que que eu coisa acho boa. que a dieta vegetariana ou vegana, ela te traz, ela abre portas para sabores que você nunca experimentou. A minha dieta nunca foi tão diversificada e ao mesmo tempo tão barata, porque, Sim, tem uma variedade. inclusive, por exemplo, tem essa falácia de que o veganismo é uma coisa cara, realmente imposta pelo veganismo liberal, sendo que é só você comparar, tipo, até mesmo em compra de supermercado. Se você comprar a granel em zona cerealista, é até mais barato. Vou dar um exemplo. Minha proteína de soja. 1 quilo de proteína de soja está em torno de R$ 3 a R$ 6, depende do lugar que você compra. 1 quilo de proteína de soja vai render pelo menos 2 quilos depois de hidratada, porque o negócio parece que triplica de tamanho, duplica. Sério, é- rende muito mesmo. E aí, enquanto uma carne moída de procedência duvidosa que o povão compra tá R$ 16 o quilo da última vez que eu vi. E essa carne moída ela vai diminuir de tamanho. Então, além de render mais, outra coisa, a soja não vai te fazer ficar com hormônios femininos. Isso é fake news, mas enfim. Inclusive tem fake news sobre comida, tipo, que é de verdade. O povo ele acha que é muito melhor comer uma coisa industrializada do que comer comida saída da terra, sabe? Ah, mano, você sabe, né? Você tá ligada? Eu não como soja porque eu não quero ficar gay. Ah, é verdade. Eu também não, mano. Eu acho. Eu não quero virar gay, então eu não como Uhum. soja. Ah, Eu também não, mano. Escolher só um lado. Que isso? véi, você mencionou aquele vídeo do Save Ralph, pá. Uma das maiores discussões que eu vi na internet quando lançou aquele vídeo, eu não sei se é porque eu fico numa parte muito escrota da internet, mas é que tinha uma galera, sabe, espalhando e falando, olha, tais companhias utilizam teste em animais, Uhum. tá aqui a petição, sabe, para você parar os testes. Mas daí e eu vi esse lado, eu vi dois lados que entraram meio que além desse um. Um que era uma galera falando que as pessoas que estavam querendo cortar em essas companhias, a maioria delas era hipócrita porque elas consumiam carne e elas não eram vegetarianas. E eu vi uma outra galera falando, não, a gente pode querer só cortar essas companhias e só cortar, sabe, e só cortar as companhias sem parar de consumir carne, porque mano, carne é parte da dieta cultural e também tinha a maioria das pessoas estavam falando essa falácia, dizendo que vegano é muito, a dieta vegana é muito mais cara e pá. Que que tu vem à tua cabeça quando você pensa, sabe, nesses tipos de conversa? Porque honestamente eu tava meio do lado das galera que tava falando que a gente não precisa sabe, a gente não precisa cortar carne para, sabe, cortar as companhias, não, mas não porque eu acho que veganismo é mais caro, mas mais porque eu acho que tem algumas pessoas que genuinamente não conseguem, sabe, não consumir carne, tem uma galera que não é informada e se ela tá querendo fazer o melhor que ela pode, e no final das contas, pra mim, é meio as duas são decisões de formiga, tá ligado? Se você não tá lutando contra as corporações, você não tá fazendo porra nenhuma. Então eu meio que tava nessa situação. Ó, Posso emendar pode uma falar. pergunta também? Só um comentário, mais uma pergunta. Tipo, de onde você acha que vem esse discurso de que a dieta vegana é muito mais cara? Porque, tipo,
Não vamos julgar, não. Eu vou fazer esse comentário, mas tipo, é muito no negócio, no episódio errado. Mas eu fui fazer compra ontem e, tipo, meio quilo de carne tava quase 30 conto. Tipo, literalmente, o quilo da carne tá quase R$ 100, tá R$ 70, tá R$ 60. A carne saiu do alimento, tipo, ela ainda é um dos principais alimentos, uma das principais fontes de proteína que se espera, por exemplo, dentro de uma cesta básica, por exemplo. Mas hoje a gente tem mais de 119 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar. Um litro de soja hoje é tipo R$ 10, que isso é muito caro, considerando que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Então, de onde você acha que vem esse discurso de que tipo, a dieta vegana é muito cara? Por que, como, quando, onde ele surgiu? Tipo, simplesmente para demonizar o veganismo? Tem alguma base, assim? Gostei. Tipo, essa é a Ó, minha vou responder pergunta. primeiro a do Nico. O nome de quem fica criticando a ação dos outros é polícia vegana, e ninguém suporta eles. Todo mundo acha que que a polícia vegana devia se fuder. Eu acho que é importante, sim, se você conseguir não consumir maquiagem, essas coisas que não sejam testadas em animais, eu incentivo que você realmente não consuma. Só que é que nem você falou. É realmente muito importante que você seja contra essas corporações, você ser anticapitalista. Porque, que nem, vou repetir de novo aquela frase, veganismo sem luta de classe é jardinagem. É importante a gente tentar fazer coisas no presente, só que a gente também tem que visar que a gente precisa acabar com essas indústrias, que a gente precisa acabar com esses monopólios, como, por exemplo, a Unilever, que vende produtinho que é vegano, mas a própria Unilever faz testes em animais. Então, em sua essência, aquele produto não é vegano, embora aquele específico não seja testado. O nome do veganismo que tenta boicotar essas corporações é veganismo abolicionista, que eu tenho recortes a fazer sobre ele, mas ele é basicamente muito importante para a base anticapitalista. Só que, assim, de novo, eu tenho um recorte sobre. Então, eu acho que você ficar julgando os outros que estão tentando fazer uma diferença, até mesmo porque, ai, pô, criança de 12 anos, nossa, me sensibilizei com o negócio do Ralph e vou assinar essa petição para não fazer testes em animais e não vou querer comprar. Você demonizar essa pessoa por querer fazer uma coisa que na sua essência ela acha que é uma coisa boa, é você afastar que algum dia ela se torne do movimento. Porque Também vegetarianos. deve ter alguma coisa com primeiro tanto a ver com como se especismo? Especismo que você disse, mas Especismo. também tem uma certa eu vejo essa cooptação, tá ligado, que muitos movimentos liberais fazem da maioria das causas, inclusive eu fiz uma coisa inteira sobre a cooptação liberal dos movimentos, sabe, de liberação LGBT, que é Uhum. muito, eles É, pegam primeiro que eles falam que dá pra reformar o capitalismo, pra ficar tudo bem, capitalismo verde. né. Segundo que eles pegam e falam escondem, tá ligado, que eles não querem que as pessoas vejam, sabe. Que Uhum. nem você disse, tá ligado, tem umas empresas que vão vender carne vegana, mas vão vender carne vegetariana, mas, tipo, ao mesmo tempo vendem outro tipo de carne. Uhum. E daí também tem uma outra parte que é mano, puro medo que a indústria cultural enfia na nossa cabeça de palavras como anticapitalismo e comunismo e todas essas porras, sabe. Então eu acho que se junta Sim. para não deixar que passe essa versão, anticapitalista vegana, tá ligado. Uhum. É basicamente o veganismo liberal entrando na sua cabeça de novo. É importante sim que tipo as pessoas elas
se sensibilizem com o vídeo do Ralph e tentem fazer alguma coisa. É uma entrada super legal. E se você come carne, mas consegue comprar uma maquiagem vegana, que inclusive a maioria das vezes é mais barata que a testada em animais, vulgo Vizela, que é uma marca totalmente vegana e é tipo, bem barato, e bom, é de boa qualidade, é, compre, se você puder, compre, é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu só compro shampoo que é vegano, só que tipo é da sala online, é acessível. Eu não vou comprar aqueles shampoos de barra, não porque eu não quero, mas também porque é meio caro. Então, se dentro da sua realidade você pode optar pelo vegano, pelo não testado em animais, faça isso, é maravilhoso. Mas a gente também precisa entender que a gente tem que ser contra essas grandes corporações, que nem eu tinha dado exemplo da Unilever, que tem uma linha de produtos veganos, mas a Unilever é um puta de um monopólio que faz testes em animais. Então, a gente cai de novo no lance de que o veganismo ele tem que ser uma coisa anticapitalista. É interessante você não julgar quem é que está fazendo o que pode, na medida do possível, dentro da realidade que estamos hoje. Então, é meio que quem fica falando mal de gente que está tentando fazer algumas coisas é só cuzão mesmo. De onde você acha que vem esse discurso de que a dieta vegana é mais cara do que a dieta não vegana? Por que ele começou? De onde ele começou? Porque, tipo, o quilo da carne a gente sabe quanto tá. Tá, tipo, mais de R$ 70, mais de R$ 60. Culpa do Guedes, né? Do Temer e do Guedes, mas, enfim. 1 litro de soja, por exemplo, tá R$ 10 e a gente é o país que mais tem soja no mundo. É o país que mais produz soja. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem 119 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar, que é o termo chique para falar que estão à beira da fome, que estão em situação de fome, e quase 20 milhões que estão em situação de fome extrema. Assim. De onde você acha que vem esse discurso? É uma demonização do veganismo? Culpabilização? Como é que lida com esse Eu achei discurso? muito legal essa pergunta. Ela vem do veganismo liberal, vem, na verdade, do liberalismo, vem dos grandes latifundiários. Existe esse mito dentro da consciência comum de que o veganismo é uma coisa cara por, muito provavelmente, falta de acesso à informação. Você não vai parar, você vai andar na rua, você não vai parar com a pessoa e perguntar, você sabe o que é veganismo? Essa pessoa provavelmente nem vai saber. Ou então, se saber, vai saber alguma meia-verdade, ou então, raramente vai saber realmente o que que é. Então, essa falta de informação sobre o veganismo e o que chega para a gente nas prateleiras faz com que, dentro do consciente coletivo e dentro, por exemplo, de discursos da internet ou coisa assim, as pessoas pensem que o veganismo é caro exatamente porque grandes empresas como Seara, Sadia e outras que matam animais deliberadamente, frigoríficos, fazem submarcas veganas, como a Seara Incrível ou Veg e tal da Sadia, que são extremamente caras. Ou então até mesmo se for, por exemplo, da Fazenda do Futuro, que é uma empresa nacional, 100% vegana, surgiu como uma opção vegana feita, enfim, não tem nenhuma correlação com algum frigorífico ou usa coisas para processar que passaram por carne e tal, mesmo esses é caríssimo. Por exemplo, linguiça vegana, hambúrguer vegano, a maior parte das imitações de carne feitas de plantas, elas são embutidos, né? Que ainda é meio difícil a gente reproduzir as fibras de um bife ou coisas e tal. Eles são mais caros. Se você for ver e comprar aquele hambúrguer que é minúsculo e provavelmente nem tem carne, só que vem um monte, é muito mais barato do que você comprar
2 hambúrgueres de R$ 11, que são até que grandes, mas, pô, R$ 11 em 2 hambúrgueres da Futuro Burger, sabe? É discrepante, sendo que, por exemplo, você pode comprar por R$ 10 5 hambúrgueres feitos de carne. Então, eu acho que tem essa crença no subconsciente comum de que veganismo é uma coisa cara, que é inacessível e que também é parte colocada pela indústria cultural. As nossas mídias são burguesas. Ou você dissemina o veganismo liberal, já que não dá para apagar que o veganismo existe, ou você, sabe, é uma forma de você tentar lidar com o que os movimentos sociais que teoricamente eram para ser anticapitalistas, mas, né, foram deturpados. A gente vê que a mídia, ela controla basicamente até o que a gente come. A gente não vê propaganda de alimentos orgânicos ou um brócolis feliz, mas vê o McLanche feliz do McDonald's, que são carne embutida. A gente vê do Burger King, a gente vê de nugget, de novo, com a cara da Turma da Mônica, sabe? E isso é muito mais barato, porque além de ser produzido em larga escala, também já tá praticamente consolidado no mercado. Ele acaba sendo mais barato. Quanto mais inferior a qualidade, mais barato que é. E para você tentar fazer uma coisa dessa de origem vegetal, além de precisar de investimento, fica caro mesmo, porque não é uma demanda tão grande quanto é de carne da população brasileira inteira, praticamente. Então existe essa crença de que o veganismo é uma coisa cara, porque eles acham que a gente come hambúrguer vegano todo dia. O que assim, se eu comesse hambúrguer vegano todo dia, eu acho que eu já teria com 300 veias entupidas, né? E cheia de conservante no meu corpo, que é inviável, fora que é caríssimo mesmo, não é barato. Essas coisas que são imitações de carne são para quem parou e ainda sente saudade, para quem ainda come carne e quer testar uma coisa nova, mas assim, não é uma coisa essencial, porque o essencial de verdade é o nosso arroz e feijão, que inclusive produz o total de proteínas o suficiente que a gente precisa consumir, é os nossos legumes, coisa da terra mesmo. Não uma coisa hiper mega processada que tá dentro do consciente comum de que é uma coisa normal de se consumir. Até mesmo porque eu acredito que várias pessoas que estão com dificuldade financeira acabam comprando realmente embutido, inclusive os meus pais, a gente não tá numa situação fácil, eles acabam comprando embutidos que inclusive são cancerígenos, mas é mais barato do que você comprar R$ 60 numa carne. Então, essa crença, ela vem basicamente do próprio mercado que o veganismo liberal se inseriu. E ela faz com que as pessoas pensem que é uma coisa, eu vou ficar na minha carne mesmo. E o que continua perpetuando essa lógica da agropecuária, continua abastecendo o mercado dos grandes latifundiários. Ele não é benéfico para eles que eles parem de produzir. Então, é basicamente isso. E eu acho que também você falou sobre insegurança alimentar e tudo mais. Quem está em segurança alimentar, ela não vai se preocupar com a procedência de tal comida ou se ela tem agrotóxico ou não, mas provavelmente tem, porque o Bolsonaro liberou não sei quantos agrotóxicos. Uhum. Ela não vai se preocupar com isso, ela vai se preocupar se ela tem comida na mesa. E aí que o veganismo popular e preto entra. Inclusive, tem vários influenciadores, como, por exemplo, a Sapa Vegana, que é uma vegana da favela, eu acho que ela era da favela, ou é da favela, não sei, preta, que fala sobre afroveganismo. Então, o veganismo, ele é realmente uma coisa que é para ser popular, ela é para ser mais barata. A carne nunca foi barata. O que é barato são esses embutidos que fazem tão mal para a população e, de novo, eu reinsiro aqui o termo nutricídio. Matam a população pobre pela boca. Não é, a gente não come o negócio feito sem agrotóxico, a gente não come o negócio que é feito pelo pequeno agricultor. A gente come o que a indústria agropecuária fornece. E se a gente ficar
tentando selecionar para essas coisas, vai faltar dinheiro no bolso. Então, é sobre essa crença comum de que você precisa comer sempre uma carne e a carne vegana é cara no mercado, sendo que não vai fazer bem. Oi, vou continuar. Sendo que não vai fazer bem. E é basicamente essa crença e falta de educação alimentar da nossa própria população. É apenas uma crença comum e errada, porque o veganismo realmente é para ser acessível e trazer uma comida de qualidade para quem está sofrendo com esse nutricídio. É isso. A gente passa por um processo de naturalização de muitas coisas na nossa sociedade, né? No nosso processo de educação. Tipo, a naturalização de casal é homem e mulher, que só é mulher se tem útero, buceta, peito, essas coisas, e homem só é homem se tem pau, não sei o que, pelo no sovaco. Enfim, a gente passa por todos esses processos de naturalização dentro da nossa sociedade. E um deles muito grande é a naturalização do consumo de carne, assim, desde que a infância. Seu prato tem arroz, feijão, carne, salada e não sei o que. Sempre foi naturalizado isso de maneira completamente acrítica. Então, eu não sei se é bem uma pergunta, eu não sei nem se tem uma conclusão para isso. Mas, tipo, É uma coisa que existe. é uma coisa que existe e que, para efeitos práticos, é uma coisa que ela deve ser mudada ou criticada. Como é que, tipo, a gente lida com isso? Essa naturalização do consumo de carne desde que você é neném até os últimos dias da sua vida. Tipo assim, essa é a minha Então, isso indagação. faz parte também da indústria cultural. Ela vende que você comer essa carne vai ser saudável para você, sendo que já tem inúmeras pesquisas de que carne faz mal para você, principalmente embutidos que te dão câncer. Também já tem inúmeras pesquisas de que dietas vegetarianas são mais saudáveis e que tem um buzilhão de pesquisas, só jogar no Google que você acha. Pesquisas de universidades renomadas. Então, é uma crença e é uma cultura mesmo. Vendem pra gente de que carne é bom, de que carne é saudável, carne vai te fazer bem. É claro, se for aquela carne limpinha que nunca vai chegar no seu prato e sim vai ser exportada, talvez te faça bem, realmente. Mas o ponto é que a carne que a gente tem acesso aqui, em geral, não faz bem para a saúde. Então, isso é devido à indústria cultural, à mídia. Ela quer que você acredite nisso. E um monte de gente cai nisso. E é bem problemático. Eu, como uma pessoa que se identifica com o ecossocialismo, realmente acho que algum dia a gente vai parar de achar que carne, embutido e hambúrguer de fast food é uma coisa boa, que vende felicidade, porque isso realmente não é saudável para a população. Onde já se viu você querer dar um nugget para teu filho ao invés de querer dar um brócoli, um mato, sabe? Uma coisa aí ai, não sei falar, hiper mega processada para uma criança, sabe? Inclusive, tem vários pediatras que fazem dietas veganas para bebês. Tem gente que nasce vegetariano, vegano e afins. Vide a filha do Fábio Chaves, um dos maiores ativistas veganos do Brasil. Da América Latina, eu diria, não sei. Ele tem o maior portal vegano da América Latina. Mas ele é meio vegano liberal. Mas, enfim, a filha dele, que acabou de ter, que é um bebê, ela é. Sim, às vezes a gente perdoa. Às vezes a gente perdoa É, alguns pecados, ok? Às vezes. Um dos líderes de uma ocupação que eu visitei do MSTC, o Movimento Sem Teto do Centro, ele era, tipo, vegetariano desde nascença. Assim, tipo, ele nunca encostou um negócio, tipo,
a boca num pedaço de carne. É, E eu não sei se o Nick ia fazer alguma outra pergunta, mas assim, veio essa pergunta, tipo, agora na minha cabeça. Que é, você acha que também esse bagulho de comer carne, churrasco, essa coisa, essa cultura do churrasco. Porque assim, eu ri muito e me emocionei muito quando o Lula falou que ele não nada dava mais prazer de quando ele via um trabalhador falando que ele ia fazer um churrasco na laje e tomar uma cerveja no final de semana. Que é o que praticamente quase todo mundo quer um final de semana em que você pode juntar seus camaradas na laje, tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho, um almoço, etc. Mas, tipo, essa ideia da carne, tipo, não tem muito uma ideia, tipo, de virilidade Com masculina certeza. também? Ah, Tipo, sim, com certeza. Com é, certeza. Inclusive, existem interseccionalidades do próprio feminismo que vão falar sobre isso, que é o ecofeminismo. Tem vários livros interessantes para quem é adepto de estudos feministas e vegetarianismo que falam, eu não vou lembrar agora os nomes dos. Falam exatamente de que, por exemplo, é uma interseccionalidade, né? Não é uma vertente. Uhum. Que falam, por exemplo, como as fêmeas dentro da agropecuária são exploradas, elas são inseminadas artificialmente ou barra estupradas, como eu falo, porque elas são realmente estupradas, para ter bezerros, separam o bezerro dela, tiram o leite dela, fazem ela ficar reproduzindo, 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 reproduzindo. Ou então até mesmo se a gente for falar de venda de cachorrinho, sempre vai ter uma cadela matriz que vai ficar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Ou então a galinha Sem que falar vai. na crueldade dos animais, né, que rola com venda, porque, porra, pra produzir um pug, Nossa, isso é. O filho da puta que produziu o Pug, eu quero que ele morra. Eu mano, quero se que ele tem queime um no bagulho que eu inferno. posso dizer que eu sou com certeza contra, é tipo a existência de pugs. Meu, Simplesmente. pronto, demais. mano, o bicho, ele nasce pedindo pra morrer, tá ligado? Parece que leva uma panelada na cara, que Nossa, achatou a cara do bicho. Esse negócio, e nossa, é só pra dá ser muita dosinha. bonitinho, cara. Dá E eu muita fico dosinha. puta. Porque isso é mais uma das coisas que o especismo se apropriou. Ele se acha no direito de. Tipo, quem é adepto do especismo se acha no direito de poder modificar geneticamente outros seres vivos, outros seres vivos sencientes, para poder produzir um negócio que é meramente bonitinho. Eu E cortei vai fazer muito, um sofrer. então vocês não conseguiram ouvir nada que eu falei, mas eu gostaria de falar que eu detesto pugs. A existência de. Eu genuinamente detesto Não, a pugs. gente ouviu perfeitamente isso. E a gente ouviu você reclamando disso. Sim. Conversa. Aham. A gente ouviu perfeitamente isso. Olha Então, isso aqui, é o Discord problemático. tá me censurando. O E eu Discord não tá me autorizo você a censurando. cortar essa parte. Essa parte. O Discord tá me censurando, mano. Ele não deixa eu falar mal. Ele não deixa eu falar contra bugs. Eu tô perdendo minha cabeça, mano. Eu vou chorar. Eu fui esses dias. Eu tinha ido. Eu tinha ido para Embu esses dias visitar o meu namorado que mora em outra cidade. E a gente foi na feirinha e tal, e tem um cachorrinho. Aí tinha filhotinho de pug. E aí a sogra, ai, você não acha eles lindos? E eu, tipo, não, eu acho que eles estão sofrendo e agonizando. Eles vão sofrer até morrer. Eu acho desumano quem foi o filho da puta que fez isso. Eu E vi ela ficou. eu vi uma iniciativa muito interessante que era sobre um cara que tava tentando. De tudo, Eu não foda-se. sei o que tá acontecendo. Mano, eu vi uma iniciativa muito legal de um cara que tava tentando produzir uma nova raça, tá ligado? De pug, que é um pug saudável. Sabe, que consegue Nossa, respirar e pá. Eu achei essa iniciativa muito da hora. eu acho problemático o lance. Enfim, é que dentro de animaizinhos Tipo, domésticos. mexer geneticamente, uma merda. Por exemplo, eu não acho que animais devam ser as nossas mercadorias e que a gente deva comprá-los e tudo mais. Eu acho super importante, por exemplo, você é vegano, mas você adotou um gatinho da rua.
você não vai fuder o animal tentando dar uma dieta vegana para um gato que é essencialmente carnívoro. Você Sim. vai comprar o que é necessário para dar pro gato e tudo mais. Então, o importante é, por exemplo, adote, não compre, jamais compre, adote. Obviamente. Castre para que não tenha mais animais desses vagando pela rua e sofrendo tanto. Para que um dia a gente não precise mais fazer isso. Porque realmente, pô, domesticar e achar que a gente é dono de um animal é foda. Então, o bagulho dos pugs, a minha opinião de pug é ou você. Mano, eu acho que o que a gente devia fazer com o pug é se você quer que seu pug tenha filhos, coloque, sei lá, põe ele pra namorar. Não deixe ele namorar outro pug, tá ligado? Eu acho que tem uma questão assim. Cruza com o labrador, tá ligado? Pelo menos cria uma raça um pouquinho mais saudável. Tá ligado? Cruza com um labrador, mas não com outro pug. Tipo, a melhor opção é não deixar que ele tenha filhos de nenhum jeito, né? Castrar o bichinho, sabe? Sim. E tentar dar uma vida Uhum. boa pra ele, sabe? Eu acho que é isso, porque, porra, não só pug, mas um monte de bichos estão sofrendo pra caralho, sabe? Tem aqueles cachorros que tem o crânio pequeno demais pro cérebro, e daí eles sofrem pra caramba, sabe? E consequentemente são mais agressivos. Então. Ou, mano, tem algumas raças de cachorro que foram modificadas geneticamente para brigar e briga de galo, tá ligado? Uhum. Inclusive, só esse ano foi criminalizado uma corrida que tinha de cachorros no sul do país. Bom. Maravilhoso que foi criminalizado, mas nossa, né? É estranho que, tipo, 2021 ainda, sabe? É tipo um absurdo. Os caras, basicamente, acham que os animais, eles são nossa propriedade, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Isso é, isso é basicamente o que o veganismo luta contra, especismo, e, e luta de classes, entendeu? Só pra fechar assim, se você pudesse, mano, se alguém quisesse entrar no assunto sobre veganismo e ecossocialismo, o que você meio falaria pra ela fazer, onde ela poderia fazer as pesquisas dela, tá ligado? Livros, vídeos, documentários. Olha, depende muito. Se essa pessoa ela não sabe nada de veganismo, não sabe nada nem do que é o socialismo básico, eu diria que assim, no quesito veganismo, eu meio que aprendi pela demanda de tanta informação que eu consegui. Então, não foi tipo uma coisa meio didática que eu segui, ó, primeiro isso, depois aquilo. Foi meio que pesquisando e vendo. Eu diria que para veganismo, eu indicaria, mesmo o Fábio Chaves sendo um vegano liberal, ele é uma boa fonte de informação do mundo vegano. Então, veja o que o Fábio Chaves fala. Também canais que fazem receita vegana, normalmente eles têm alguma coisa para dizer sobre o veganismo em si. E várias coisas que eu aprendi sobre o veganismo, eu vi também em perfis do Instagram, inclusive Sapa Vegana e outros influenciadores veganos que falam bastante sobre esse assunto e falam principalmente sobre o anticapitalismo dentro disso. Débora Gomes no TikTok fala sobre isso também. Quer dizer, a maior parte dos vídeos dela são comida, mas ela já falou sobre o veganismo ser um movimento anticapitalista. Agora, livros. Existem vários livros falando sobre veganismo, então tem que tomar cuidado para você não cair de novo no veganismo liberal. Então, dentro desse veganismo e ecossocialismo, eu indicaria ver o vídeo sobre veganismo, ecossocialismo, do Chavoso da USP, que eu acho que é muito bem explicado, muito bem didático. Entre em debates também com seus amigos e pesquisa muito. Porque, assim, a melhor coisa que você pode fazer é debater com um amigo que é carnista, que tá só querendo tirar com a tua cara e te zoar porque você é vegetariano. Então, assim, pesquisa, vai atrás de muita coisa mesmo, tipo, muita coisa. Que você vai acabar aprendendo, vai saber a história de como que se consolidou o vegetarianismo e tudo mais, e por que que ele é problemático nos dias atuais.
Agora, sobre começar a estudar o marxismo. E aí depois a gente entra em ecofeminismo, que é uma interseccionalidade, mas enfim. Diria que os estudos marxistas são uma coisa bem densa também, assim como o veganismo. Então, eu indicaria, se você não sabe nada, começar pelos vídeos didáticos de Enem mesmo. Só que toma muito cuidado com os vídeos que você vai ver, porque outro dia eu pesquisei o que é socialismo e eu caí num vídeo de um liberal. Então, toma cuidado. Tenta ver realmente de professores que são especializados para tipo, te treinar para Enem e que estejam sendo imparciais. E aí tem toda a fileirinha de livros marxistas que você pode ler, né? Capital, Manifesto Comunista, todos os livros basicamente de Marx, Engels. Se você quiser também entrar em feminismo marxista, tem a Bell Hooks, tem a Angela Davis. Angela Davis é uma linha mais pós-moderna, mas ela também faz muita contribuição para o feminismo marxista. Então, basicamente, começar estudando pelos livros, lendo esses livros, lendo esses autores, basicamente, e canais no YouTube que eu acho que são muito bons para explicar isso. Tem o da Sabrina Fernandes, que é o Tese 11, tem o do Chavoso da USP, também, que é maravilhoso. Ele explica, eu acho que ele é um dos melhores, que explica com a linguagem mais simples o que é cada uma dessas coisas e afins. O canal Tempero Drag também, Rita Von Hunt, faz ótimos recortes. Eu acho que são muito bons. E tem mais um outro que ele não é tão famoso, mas ele é muito bom. Ele explica muito didático, que é o da Laura Sabino. Eu achei assim, é perfeito, é bem didático, porque uma das coisas que eu acho que são muito ruins é quando a gente vai tentar ler sobre marxismo e não consegue entender nada porque é uma linguagem super, hiper, mega difícil. Então, Chavoso da USP e essa Laura, eles são tipo, muito bons no quesito didático, é bem explicado, eu acho que é bem legal de entender. Então, eu acho que essas são as minhas indicações aí, galera. Da hora. Bom, eu vou checar algumas delas aí, depois desse papo. Bom, as minhas indicações de hoje, além de, como sempre, reiterando a campanha de doação de sangue, Fundação Pro Sangue aqui em São Paulo, onde eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu reforço as indicações dos canais que a Ani falou, mas o texto, eu queria indicar 2 textos. Quer dizer, um é um livro do Alisson Mascaro chamado Estado e Forma Política. Não tem muito a ver com o tema, mas eu acho que é um livro extremamente bom de se indicar. O livro A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis. E em tempos de discussão sobre a questão da ação direta e as manifestações, eu queria indicar um texto do camarada Leon Trotsky, que chama Por que os marxistas se opõem ao terrorismo individual? Está no marxist.org e o link vai estar aqui na descrição também. Por enquanto é isso. Mi, o que você tem para falar? Mano, eu novamente vou indicar que você doe agasalhos. E também, atualmente, se você tá conseguindo, mano, participe em arrecadações para as cestas básicas. Tem vários grupos de periferia que estão arrecadando comida para cestas básicas. E a gente falou que, porra, não, a maioria das pessoas não tá conseguindo comer comida, tá ligado? Direito, porque o nosso país é uma merda. Então, sabe, ajuda nisso aí. Continua doando agasalhos, papapá. E eu também vou falar mais na linha da ação direta que o Pedro disse, sabe? Sobre essa coisa que tá rolando de ação direta e pá. Eu vou indicar pra vocês lerem. Eu não sei se eu já indiquei antes, mas eu vou indicar pra vocês lerem um livro chamado Manual Antifascista. Porque ele aborda o caso
ação direta nesse livro. É um livro muito interessante, porque ele fala sobre várias partes do antifascismo e como funciona, mas tem essa parte de ação direta é um grande conteúdo do livro. Eu acho que todo mundo deveria ler para entender exatamente sobre como rola a ação direta, como funciona, por que a ação direta é necessária. Eu vou indicar isso. Enfim, Nicole, valeu por aparecer aqui. Eu espero que um dia eu possa roubar você para você aparecer aqui de novo, sabe? Ah, meu. Você tem a propriedade no meu coração, você sabe. Está convidada Ai, a meu ser Deus. reincidente. Eu gostei muito de vir aqui. Por favor, me chamem mais vezes, sempre que quiserem. Foi muito bom poder conversar sobre isso. Eu sou sempre a estranha comunista que ninguém fala. Então é ótimo. Somos todos. Somos todos. Eu sou o estereótipo vegetariana comunista, o Nico punk. Você eu não sei, Pedro. Marxista-leninista de cadeira. Eu Poltrona. sou. Eu tinha uma marxista-leninista que indica Trotsky, é foda. Mas enfim, eu não nego o cara, não. Ele é um renegadinho, mas a gente. Até 1922 a gente gosta dele. Ai, o que eu ia falar? Eu tinha um boné do MST e eu ia com ele pra escola e me chamavam de MST Boy, porque eu adorava aquele boné do MST e eu não sei onde ele foi parar. Tipo, eu fui com ele no último dia de aula que teve presencial no ano passado. E eu não sei o que aconteceu com ele Cara, eu depois entrei na disso. escola. F no Eu chat. entrei na F no escola chat. achando que era muito ruim a POC do ensino médio que amava o PT, mas tinha um broche do comunismo. E agora eu sou comunista. Não quer dizer que eu amo o PT, mas agora eu sou a comunista gay. Mano, Olha a merda. eu não me relaciono, eu sempre fui o comunista gay. Acho que todo mundo é Sim, fadado a virar o comunista gay. E se você não é gay, você só vai virar comunista. Depressivo. Exatamente. É. Com a idade, o comunismo vem. Ou você evolui de incel pra ANCAP pra nazista, ou você vira comunista alguma hora da sua São os vida. únicos É dois que caminhos conforme você válidos. vai analisando as coisas, por mais que você tente ser liberal, você olha e fala, não dá. Tipo, alguma hora você vai tender pra ou você virar um velho nazista meio arrombadão, ou um velho comuna socialista Nossa, por falar em legal, tá velho ligado? comunista, eu tava numa call de uma conjuntura de uma organização, né? Tem que estar organizado pra fazer trabalho de base. E aí o cara, tipo, eu tenho 60 anos de militância do comunismo. Eu falei, caralho, o cara, tipo, com 80 anos, falando na Caralho, você tava Sobreviver. numa call com o Zé Paulo Neto? Não, Caralho, mano, tipo, era só 60 um anos de velho de 80 militância, anos. velho. O cara é o 60 anos Prestes, mano. de militância comunista, e ele falou que tava super orgulhoso dos jovens e tudo mais. Eu falei, caralho, mano, se eu viver Mano, até 80, eu vou ser que nem esse velho. eu também. Eu vi um episódio do Revolution maravilhoso, eu ouvi. Eu tava vendo, tava passando o aspirador de pó na casa, eu gosto de ficar ouvindo podcast, que é o Jones e acho que outro professor o professor ou pesquisador sobre a vida do Prestes, lá do Rio Grande do Sul, entrevistando a Anitta Prestes, que é a filha do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário, sobre a vida do Prestes. E, tipo, o Prestes morreu com 93 anos. E, tipo, Nossa, a coluna Prestes, se não for memória, começou quando ele tinha 21 anos. Tem, tipo, quase 70 anos de militância comunista, tá ligado? O cara é foda. Então acabamos o episódio de hoje. Muito obrigado por sua audiência. Nas próximas semanas também traremos convidados, convidadas e convidades. Paz entre nós e guerra aos nossos senhores. Um beijo pra vocês. beijão, gente. Tchau.